nossa live hoje, né? Recapitulando, nosso tema de estudo hoje e reflexão é a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. Então, para quem chegou agora, né? Eu disse agora há pouco que nós não vamos entrar na questão médica, né? Mesmo porque nós não temos competência para isso. Nós não vamos entrar na questão de opinião de cada um, porque isso é muito subjetivo, mas nós vamos, sobretudo, dizer, né, e colocar aqui, né, o que a doutrina nos diz a respeito e, diante da nossa reflexão, o que é cada um, né, e o que é, né, digamos assim, o mais indicado, tá bom? Então, para quem gosta das referências bibliográficas, né? E eu acho que é válido, às vezes, a gente dar essas referências, porque quem quiser dar uma passadinha por lá e faz uma leitura, então, a gente pode encontrar, né, respostas, né, para esses temas no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 27, capítulo 5, na questão 953 do Livro dos Espíritos, na obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, e na questão 258 do Livro dos Espíritos, tá? Então, quem quiser dar uma passadinha por lá, fique à vontade. Então, vamos começar, gente. Eu acho que muitos de vocês já até conhecem esse termo, né? Na questão da seara espírita, né? O que o Espiritismo acha disso, o que Kardec vem nos trazendo, né, embasado aí nessa codificação feita pelos espíritos, por ele e pelos espíritos, né? Então vamos lá. Eu peguei a definição de cada um para que nós pudéssemos fazer essa definição e após essa definição a gente vem então, né, com uma reflexão sobre o assunto. Então vamos lá. Eutanásia. Então eu peguei essas definições para quem também quiser lá no site www.significados.com.br, tá? Esses significados aqui não é, assim, um significado que tá... esse significado foi feito em cima da luz doutrinária, da doutrina espírita. Não. É o que é mesmo, né? Dentro aí desse nosso mundo material que é a Terra, tá? Então, eutanásia. Eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento de uma doença incurável, né? Então, vamos lá. Aqui está nos dizendo que é o seguinte: intencionalmente, a pessoa quando está, né, ela é diagnosticada com uma doença terminal, que não tem mais o que fazer, né, vem-se então com uma injeção letal, né, de altas doses de anestésico, onde a pessoa para, né? Isabela é médica, Isabela também tá aí, pode fazer as considerações, tá, Isabela? Então, esse é o ato intencional, ou seja, eu fui diagnosticada com uma doença terminal que não tem mais saída, não tem mais solução para mim. Então, eu não quero viver mais nem um segundo. Então, por minha decisão ou por decisão familiar, me dado uma injeção letal, onde eu me encerro aquele ciclo da vida naquele momento. O que a doutrina espírita vem dizer sobre a eutanásia? A doutrina espírita, e muitos de vocês devem saber, é totalmente contrária à eutanásia. Então, por que a doutrina espírita ela não aprova a eutanásia? Porque nós somos conhecedores que nós estamos aqui para crescimento moral. Então, um segundo que seja de vida, para nós é válido, até mesmo para uma reflexão que possa nos fazer mudar a trajetória, né, de um determinado ato que achávamos que era o correto e agora a gente pode perceber que a nossa conduta estava errada. Se eu tomo uma injeção letal e encerro
a minha vida naquele momento intencionalmente, nós podemos ser considerados pela doutrina espírita suicidas, tá? Então, até mesmo por falta de entendimento, é muito comum. No Brasil não é permitido, tá? A eutanásia, mas países como a Bélgica, a Holanda, as leis estão totalmente consolidadas e favoráveis, né, à eutanásia. Então, é considerado, né, pela doutrina espírita, totalmente, né, equivocada essa decisão. É muito comum que as pessoas, né, dentro, né, desse parâmetro que assina ou o familiar vem e concede, né, no caso desses outros países, é muito provável que vão aí parar no Vale dos Suicidas, tá? Então, até tem uns que até mesmo por falta de entendimento, tá bom? Então, a gente não deve abreviar a vida. E aí, a questão 953, deixa eu pegar ela aqui, que eu peguei, foi o Evangelho. Lá na questão 953 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes o seu sofrimento por uma morte voluntária? E os Espíritos respondem: sempre se é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, haverá certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não se pode receber um socorro no derradeiro momento, né? Então, o que ele fala é o seguinte: quando a pessoa está aí, né, à beira, né, de uma morte inevitável, ou seja, né, ela sabe que é uma doença terminal, que a medicina não tem muito a fazer, então ela abrevia em alguns instantes, né, se eutanasiando. Então, o que pode acontecer? Essa pessoa é culpada? E os Espíritos respondem que sempre é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Então, tem aí as outras alternativas, 953A, que vocês podem aí, e o B também, que vocês podem dar uma lida. Então, de acordo com a doutrina espírita de Kardec, isso, a doutrina espírita, está totalmente reprovado, né? Em momento nenhum vocês vão ver a doutrina espírita defendendo essa questão da eutanásia, tá bom? Porque é um ato, né, que abrevia a vida do corpo físico, tá? Ou seja, eu não quero passar, simplesmente eu não vou passar, né? Nós precisamos entender e lembrar do nosso projeto reencarnatório. E um segundo para nós é válido, tá? Então vamos lá para a ortotanásia. Ortotanásia é o não prolongamento artificial do processo natural de morte, onde o médico, sem provocar diretamente a morte do indivíduo, suspende os tratamentos que apenas trariam desconforto e sofrimento do doente, sem melhoras práticas. Então, diminui as dores sem diminuir o tempo de vida, né? E aí vocês podem ver, travou, gente? Uma grande diferença da eutanásia para a ortotanásia, né? A Clícia disse que para ela tá normal. Então, a eutanásia, né, diagnosticada e comprovada uma doença terminal, se encerra o ciclo, ó, não quero viver mais nada, né? Então, deleta ali o que faltava de sua vida, né? Você vai responder por isso? Sim. Não só você, mas todos aqueles envolvidos, tá? Dentro desse ato. A ortotanásia, né? Muito diferente. Então, a ortotanásia nada mais é do que o indivíduo está diagnosticado, sabe que ele está, né, nos seus dias, horas, meses, não importa, finais, é uma doença terminal, né? Suspende-se os tratamentos, não fique ali tratando uma coisa que não vai gerar frutos, não vai ter solução, né? Vai gerar somente sofrimento, mas usa-se medicamentos para quê? Para que essa dor
a dor, né, dessa pessoa, a dor física, seja então pelo menos amenizada ou tirado aquela dor, né? E aguarda-se então um momento adequado para que esse desligamento possa ser feito, né? Então os médicos não atuam diretamente nessa questão de cessar com a vida, como lá na eutanásia, né? A intenção de proporcionar o desligamento imediato, né? Na ortotanásia, então, afasta-se a dor do indivíduo e aguarda o momento do desligamento. Aqui na ortotanásia, nós podemos ver um ponto de caridade, ao contrário da eutanásia, que eles pensam ser, que estão fazendo bem, estão fazendo a caridade, mas é uma falsa caridade, um falso bem a um determinado indivíduo. Na ortotanásia, nós aqui podemos enxergar a misericórdia. O indivíduo não é desligado, é tirado a dor e ele somente será desligado pelos nossos irmãos espirituais no momento adequado. Então, ele terá todo o lapso de tempo para que ele possa refletir, porque é muito importante. Eu já disse para vocês aqui, uma cama de hospital, um leito que seja até dentro de uma casa, né? São lugares de muita reflexão, de muito aprendizado, de muita resignificação com nós mesmos, né? Porque ali deitado, sentado, né, sem nada ter para fazer, começa-se então a passar um filme da vida que vai nos levar à reflexão. A ortotanásia, né, aqui no Brasil, ela é aprovada. Isabela, me confirma, por favor, né? A ortotanásia é permitida, né, aqui no Brasil. Então, aqui nós podemos ver um pouquinho da misericórdia. Lá no filme, né, de Chico Xavier, tem uma passagem, né, onde o irmão dele está lá acamado, né, e ele poderia desencarnar a qualquer momento, né, ou permanecer ali, né, na cama e no leito, né? Ele iria ficar no leito por um determinado tempo. E aí o Chico pergunta, né? Que movimentação é aquela que ele estava vendo de espíritos se movimentando, né? E o Chico fala, né, nessa questão, né, de se não for a hora, que alivio, né? E aí os benfeitores e Emmanuel fala para ele o seguinte: olha, Chico, a conversa está sendo no seguinte sentido, né? Se a gente desliga ele agora e leva, né? Ou se então ele permanece, né? Então a caridade que ele fez ao longo desse tempo fez com que tivessem dele a misericórdia e ele fosse aí desligado e levado, né? Então a ortotanásia também tem essa misericórdia, né? Os médicos terrenos aliviando um pouco a dor, aguardando aí o desligamento, né, desse corpo físico que não tem mais, que a medicina terrena não tem mais o que fazer, tá? Então nós vamos agora para o termo chamado distanásia. Então a distanásia já é o contrário da ortotanásia, né? É o prolongamento artificial do processo de morte, que traz sofrimento para o doente em situações nas quais a medicina não prevê possibilidade de melhora ou cura. Pode ser considerado uma forma de desespero e a falta de confiança em Deus. Então, o que é a distanase? Nós vemos com a distanase aí, naquela questão de... A Isabela está dizendo que a ortotanásia é permitida, mas não regulamentada. Ok. A distanásia já é aquele outro caso, né? Sabe-se que a pessoa já até o corpo físico, né, já não aguenta mais, mas está sendo mantido ali artificialmente, né?
nada mais no linguajar mais corriqueiro, né? A pessoa está ali vivendo a poder de aparelhos, né? Se desliga, acabou, já não tem mais nada, né? Então isso aí já é um extremo, é querer manter a qualquer custo a pessoa junto de nós. Não só um ato de desespero, como também um ato de egoísmo, né? E em algumas falas do Chico Xavier, ele fala que ele, em visitar uma determinada pessoa, ele pôde verificar que a pessoa, o corpo físico já estava morto, o espírito estava ali acima, porém, né, entrelaçado, ligado aí por essas máquinas, né? Então, o egoísmo no sentido de que eu quero ele aqui a qualquer custo e não o deixo seguir para onde ele precisa de seguir, né? Então, aqui na distanásia, a gente vê o desespero, né, da pessoa, dos entes ali no geral. Na eutanásia, a gente já vê aí a questão da intenção de cessar a vida, não quero viver mais nada, né? Que não deixa também de ser algo desesperador sem reflexão, né? E a ortotanásia vem aí nesse meio termo, né? Então, o Espiritismo enxerga a ortotanásia como uma saída de misericórdia, mas condena a eutanásia e não aconselha a distanásia, tá? Então, gente, essa é uma visão espírita para que vocês possam entender. É igual eu falei aqui para vocês há pouco. Cada um tem uma opinião, isso é um tema muito polêmico, né? Que gera aí muita discussão, mas que para vocês possam entender, né, o que a doutrina espírita vem dizendo. E eu sei que muita gente deve estar se perguntando: Ana, mas nós não temos que lutar pela vida, né? Sempre, enquanto tiver, né, um pontinho, a gente não deve lutar? Sim, a gente deve lutar, mas a gente não deve passar por cima da medicina terrena. Eu sempre sou taxativa, e vocês sabem aqui o meu posicionamento quanto a isso. Nós estamos no corpo físico, então nós precisamos primeiramente nos ater à medicina terrena. Então, se a medicina terrena, embora já fizeram tudo o que precisavam fazer, mas a medicina terrena vem dizendo: olha, não tem mais jeito, não tem mais o que a medicina fazer. Embora a medicina hoje é muito avançada, não tem o que fazer, né? Então, nesse momento, o que a gente faz? A gente não tem que desistir de imediato, né? Porque pode ser que algo possa acontecer nesse percurso, porque milagres existem, né? E não só milagre, mas a questão da reflexão. Nós não podemos abreviar, né, o nosso tempo aqui na Terra, não nos cabe isso. Nós precisamos ir no momento adequado, ao qual nós mesmos, né, designamos aí junto dos engenheiros siderais no nosso projeto reencarnatório. Nós precisamos lembrar e saber que a reflexão é muito importante, né? Então, fica aí para vocês, né, esse trechinho. E a ortotanásia, a pessoa não deixa de lutar pela vida, ela tá ali, né? Só que ela é sabedora que nada mais há o que fazer, né? Mas também ela não está abreviando, ela está ali refletindo, porque nós viemos para o nosso aprimoramento e crescimento moral. Então, por isso nós estamos na terra de expiação e prova, né? Ainda em expiação e prova, porque nós precisamos de crescimento moral, e esse crescimento moral muitas vezes vem com as determinadas reflexões, sofrimentos e problemas que a gente passa, que nos leva a refletir, e quando a gente reflete, a gente cresce como ser humano. A gente cresce moralmente como ser humano. Muda-se, então, princípios, né? Muda-se condutas, e aí nos tornamos, né, pessoas melhores, tá? E a distanásia, esse desespero aí, né, de querer manter a pessoa a todo custo, né? Não vale a pena nem por vocês e nem por aquele ente que está ali preso artificialmente a máquinas, a aparelhos, né? Mas que
diante da medicina já encontra-se um corpo físico morto, né? Ele só está ali sobrevivendo porque existem meios mecânicos fazendo com que ele aí esteja mantendo, né, o corpo físico funcionando, tá bom? Gente, alguma dúvida? Oi, Elaine, tá boa? Juliana, boa noite. Alguma dúvida, gente? Oi, Carla, tá boa? Alguma dúvida sobre esses 3 temas? Já dizendo para vocês as referências bibliográficas, quem quiser dar uma passadinha e fazer uma leitura, o Evangelho segundo o Espiritismo, item 27, capítulo 5. A questão 953 do Livro dos Espíritos, 258 também. E André Luiz vem trazendo partes, né, de eutanásia, dando aí uma pincelada no livro Obreiros da Vida Eterna, tá? Quem quiser pode aí dar uma passadinha por lá e fazer uma leitura, porque é sempre válida, né? Ah, que bom. Alguém gostaria de perguntar outra coisa, né? Ou alguma coisa que aconteceu com vocês dentro, né, desse quesito? Hein, gente? Ou não? Ou tá tudo certo? Então, eu parto do princípio que esteja tudo certo, tá bom? Deixa eu só olhar aqui. Nós temos ainda um pouquinho de tempo, né, para conversar sobre. Alguém quer conversar, então, sobre um outro tema dentro do Espiritismo? Se vocês não falarem, eu vou embora. A Cris está dizendo que no caso do pai dela, no caso do meu pai, creio ter sido do médico sugerido a ortotanásia, pois foi sugerido aumentar os medicamentos para dor e outra possibilidade de hemodiálise. Pode ter sido sim, né, Crícia? Essas questões é o seguinte, a gente tem que se ater para o seguinte, o que a gente não pode fazer é acharmos que nós somos donos da vida, né? Até mesmo nós, sobre o nosso corpo, porque muita gente fala assim, eu tenho o direito de ceifar com a minha vida a hora que eu quiser. Não, não tem não, tá? Não tem não, porque a oportunidade que nós temos de estar na Terra foi pedida por nós de estarmos aqui. Dentro dessas situações ao qual nós passamos diariamente, todos os problemas, não há erros, né, nos planos onde foi arquitetado e com o aval de Jesus Cristo, então não existe erros, né? Então nós pedimos para ele estar aqui. E desperdiçar essa chance seria então o que nós precisaria de fazer ter, né, uma outra vida, né, uma outra encarnação para terminar esse pedacinho de vida que nós ceifamos, né? É muito comum, igual a gente vê aí, né? A questão a gente vê muita criança desencarnando, né? A gente fica com dó, nossa, desencarnou tão cedo, né? Nasceu, adoeceu e daí desencarnou. É muito comum, não são todos, mas é muito comum que essas crianças, embora no corpo infantil, né, sejam espíritos aí bem velhos, né, que estão aí terminando uma reencarnação passada onde foi ceifado, né? Então a gente tem que se ater muito a isso. Porque se você interrompe um ciclo que você precisa passar, você vai precisar voltar para cumprir aquele período ao qual você
era destinado ao crescimento e você não passou, tá? Ah, Ana, mas crianças elas vão ter algum entendimento? Talvez de momento não, mas o espírito quando volta e tem-se a consciência e começa a enxergar no seu plano reencarnatório, vence então o crescimento moral que precisava ter. A Flávia tá falando sobre a eutanásia em animais, né? A eutanásia em animais já é bem diferente da eutanásia em seres humanos, né? Então, o que o Espiritismo fala é o seguinte: precisa se esgotar todas as chances, né, de cura daquele animal. Você não pode, única e exclusivamente, porque você viu uma doença naquele determinado bichinho, né? Ah, não, ele vai lá e ceifa com a vida dele, né? Sendo que pode ter um determinado tratamento, né? Porque é muito comum as pessoas a princípio, tem um tumor, vamos eutanasiar e tá certo, porque o crescimento dos animais é diferente do nosso, né? Nós iremos para um crescimento moral, os animais estão aí para um crescimento material, né? Então, bem diferente. Então, se exclui todas as possibilidades primeiro, né? Se for possível, né, amenizar o máximo da dor desses bichinhos, né? Agora, se de tudo não tiver jeito, né, a eutanásia em animais, em determinadas circunstâncias, ela é permitida, tá? Mas precisa se esgotar todos os meios primeiro. A Ana Paula Sabino está dizendo que a mãe dela tinha uma doença incurável, que eles fizeram tudo para ela ficar sem dor e mais confortável possível, né? E desencarnou em casa com ela da forma que ela queria, né? Então aí a gente encontra a misericórdia, né? Se a gente sabe que aquela pessoa não tem mais, né, o que fazer por ela, né? Eu acho que o mínimo de caridade que a gente faz é tentar diminuir as dores, dar para ela uma qualidade de vida, né? Para poder aguentar aí até os momentos de desligamento. O que a gente não pode é eutanasiar, né? Não, eu não quero viver nada mais daqui para frente porque eu sei que é incurável. Não, você tá com uma doença terminal incurável, mas a gente vai tentar estabilizar, né, essa sua dor, diminuir o máximo possível essa sua dor para que você tenha uma qualidade de vida adequada até o momento que será de fato o seu desligamento, porque esses momentos são cruciais, tá? E mais uma vez lembrando a vocês, tanto no caso da distanásia quanto no caso da eutanásia, todos aqueles envolvidos, tá, vão ser cobrados por isso. Sim, a Cris está perguntando se a ortotanásia pode ser considerada uma morte natural. Ela pode ser considerada uma morte natural porque ela não abrevia o tempo ao qual você foi designado a permanecer na Terra. Esse é o ponto principal da ortotanásia, tá? Então, você não é que você não ceifou, interrompeu de imediato. Você aguardou, né? Seja um ano, seja 6 meses, 7 meses, horas, dias, você está aguardando o desligamento, né? Você não interrompeu o período que foi dado a você. E tem isso citado aqui. Deixa eu ver se é aqui no livro dos Espíritos, nas perguntas, ou se é no Evangelho. Deixa eu ver aqui. Lá no item 7. Um deles está dizendo essa questão de não abreviar cadê? Eu tenho que achar. Tá em um dos dois, eu vou achar para poder fazer a releitura com vocês novamente. Aqui, ó. Olha a resposta da 953A. Concebe-se que,
em circunstâncias ordinárias, seja o suicídio repreensivo, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada por alguns instantes. Então ele vem falando, pode ir lá para baixo que vocês vão encontrar, né? O principal é o seguinte: você não pode abreviar os momentos a que você foi destinado a passar na Terra, né? Então, porque é o seguinte, o desligamento, ele só vai ser feito pelos médicos espirituais no momento adequado. Não é porque você escolheu pela ortotanásia que de imediato eles vão te desligar. Não é isso, né? Você vai ali permanecer até o último instante que você precisar. Até o último instante em que foi pedido por você, até a última palavra do seu projeto reencarnatório. Quando você não abrevia meses, horas e dias da sua existência, e você então tem-se a morte do corpo físico, você tem a morte natural. Porque os engenheiros siderais não vão te desligar a bel prazer. Eles vão aguardar até o último momento. A medicina vai estar ali fazendo tudo para abreviar. Talvez pode ser que sinta até alguma coisa ou reflete alguma coisa, né? A medicina vai fazer tudo possível para poder te dar uma qualidade de vida, mas os engenheiros siderais, os médicos aí espirituais vão aguardar, tá? Então, se você não abrevia, né, o tempo da sua reencarnação, né? Não é porque você não lutou na ortotanase, é porque não tem mais jeito para o seu corpo físico, né? E os médicos espirituais sabem perfeitamente disso, né? Então, embora não tenha mais nada o que fazer por você, né? Você está ali aguardando com resiliência, você está ali aguardando, fazendo as devidas reflexões, né? Colhendo o que você precisa colher, perdoando quem você precisa perdoar, conversando, né, pelos últimos instantes com quem você precisa conversar, né, até que venha e seja feito esse desligamento. A Claudionete está dizendo que tudo tem sua hora, realmente, tudo tem sua hora. A Flávia Alves Martins dizendo: quando lutávamos pela vida de minha mãe, muitos diziam que era melhor deixar ela descansar. Eu e ela faríamos tudo o que fosse deixado e possível até o impossível. Ainda acho que não foi errado, apesar de que, quando ela morreu, senti culpa de ter achado que forcei para que ela tratasse de qualquer jeito. Olha, Flávia, é muito natural, né, gente? É muito natural que a gente lute pela vida mesmo, né? O contrário que é estranho, né? Como assim eu não vou lutar pela vida? Mas chega em determinadas situações, né? A medicina tem ampla propriedade e ampla competência para dizer, olha, não tem o que fazer, né? Você pode fazer hemodiálise, você pode, pessoal do câncer pode fazer quimioterapia, não vai adiantar, né? Determinado avanço dessa doença no corpo físico, né? Então, a pessoa pode optar por, eu vou lutar mesmo que eu perca a minha qualidade de vida? Pode, né? Só que o que vai acontecer é o seguinte, são sofrimentos que a pessoa será colocado que infrutíferos, né? Não vai adiantar, né? Então, diante disso, né, às vezes é mais sensato e ter mais misericórdia, né, em cessar as dores dessa pessoa, né, para que ela tenha uma qualidade de vida diante dos seus momentos finais. Mas não é que é errado você lutar pela vida, tá? Não tem nada de errado nisso. E você pode ter certeza que vocês fizeram o melhor que vocês podiam dentro do conhecimento que vocês tinham naquele momento, tá? Então, tire essa culpa, né, das suas costas, não precisa carregar essa culpa, né? Então, a gente sabe que os médicos fazem o possível mesmo, né? E essa decisão, né, cabe aí à família, se o ente, né, que está aí convalescendo, se ele tem, né, consciência para poder conversar sobre o assunto, para dizer o que quer,
né? E se não tem consciência, se está inconsciente, que a família, né, tome a melhor decisão junto dos médicos, né? A gente não pode descartar, em hipótese alguma, né, a opinião médica, né? Porque ela é que vai dar uma base bem forte e robusta para que a família possa, então, sentar e conversar junto com o seu ente, se possível, no que fazer, tá? Mas não que a gente não possa lutar pela vida. Agora, o que não pode também é uma pessoa que já teve o seu corpo físico, está ali praticamente morto e está apenas funcionando porque aquelas máquinas estão ali funcionando, fazendo o trabalho por ele. Uma vez desligada as máquinas, não tem mais corpo físico, né? Então, isso aí também já passou, né, do limite. A pessoa já não tem nada ali, não tem qualidade de vida, não tem nada. O espírito está ali em cima só aguardando, né? Para que os familiares façam esse desligamento para que ele possa seguir, né? Então, é a gente ter bom senso de saber até onde a gente vai, né? E esse bom senso, ele só vem de uma certa forma, né, bem positivo e embasado, se a gente tem um bom profissional do nosso lado, né, nos dizendo aí, nos dando, né, ênfase, nos ajudando a decidir, porque querendo ou não nos ajuda, porque ele é o responsável e que tem, né, capacidade e que tem aí competência para nos dizer, né, olha, isso aqui não tem mais jeito, vocês podem fazer o que for que não vai adiantar, né? E aí a gente tem que ter que saber, né, o que você quer. Você quer manter o seu ente, você não quer, você quer conversar com o seu ente, você quer tirar a dor dele para que ele seja desligado, você quer ainda se submeter a determinados sofrimentos, embora você saiba que esse sofrimento não vai adiantar, né? O que não pode é passar do limite, né? Deixar a pessoa aí ligada por aparelhos num ato aí de desespero e nem tampouco abreviar-se a vida. Olha, não quero vivenciar mais nada, eu vou desligar-me agora e aí, né, fazer igual muitos outros países têm aí, que é essa questão da eutanásia, tá? A Ana Paula dizendo que ela tentou tudo com a mãe dela, né? E que um dia antes dela desencarnar, que ela sabia que ia, né? Que ela ainda avisou os médicos e a família, e foi assim que ocorreu, né? Que foi muito doído, né? Com certeza, é doído, gente, né? Imagine você tendo, né, que decidir uma coisa dessa, ou que tendo que conversar com o seu ente sobre uma coisa dessa, sabendo-se que são os momentos finais, né? Seja hora, dias, meses, né? E que a pessoa vai, né? A qualquer momento. Então, às vezes é hora da gente até correr contra o tempo, né? Tentar tirar essa dor e a pessoa vivenciar algo que não vivenciou, né? Até mesmo para que às vezes vivenciando determinadas circunstâncias com determinadas pessoas, elas possam enxergar essas pessoas de uma nova forma, né? De uma forma bem mais benéfica às vezes do que enxergava antes. A Flávia dizendo que no caso da mãe dela, eles fizeram o que os médicos disseram que era a chance para resgatar ela. Era uma químio bem forte. Ela ficou triste, mas logo se animou. Arrumou até lenço, via no YouTube. Não, isso é muito válido, né? Isso é muito válido, né? Se existir, gente, uma chance, uma faísca que seja, se os médicos assinalam, olha, existe essa tentativa, vamos tentar. Né? É aí que está a diferença. A ortotanásia é o seguinte: não existe mais o que fazer, não tem mais tentativas. A gente pode fazer o que for que não vai adiantar, né? Agora, nessa questão, se os médicos assinalam, olha, existe uma pequena possibilidade aqui, bora fazer correndo, né? Bora fazer correndo. Mas depois de já não ter nada o que fazer, não tem mais o que fazer. A Flávia disse que ela sabe o dia
que a mãe começou a ser desligada, né? Foi uma semana antes dela falecer. O que nos conforta hoje é que a Beatriz vive, que a Beatriz está lá junto do pai, que a Beatriz é alegre que só, né? Ou mulher que só chega alegre, viu? Chega alegre pra cima, né? Ela não tem muita tristeza, muito evidente quando chega, né? É uma pessoa que atrai mesmo, né? Continua a mesma, viu? Eu não a conheci encarnada, né? Mas já pude sentir a vibração desencarnada, né? A Beatriz vibra, tem uma vibração muito intensa, alta, muito forte. A Cleo dizendo que às vezes ela presencia cada ato, os médicos querendo reanimar quem já tá morto. Até que nessa questão aí, né, Cleo, é aquilo que a gente tá falando, né? Às vezes é protocolo que eles precisam seguir também, né? Se precisa reanimar, é aquilo que eu acabei de dizer. Se existe uma mínima chance, essa mínima chance precisa ser tentada, né? Mas, com certeza, né, esses médicos são muito capacitados, né? Eles sabem o momento exato, né, de não reanimar mais, porque já não tem jeito, né, de não fazer determinada incisão, sei lá se esse é o termo certo, né? Porque às vezes é muito invasivo, né? Invasão eu acho que seria. Então eles sabem muito bem quando fazer ou não esses procedimentos invasivos, né? O momento correto de não vou fazer mais, acabou, né? E de orientar a família. Né? Por isso que às vezes a gente tem que pegar a opinião até mesmo com mais de um médico, né? Às vezes ali tem uma equipe médica, né? E que se para você se sentir inseguro é necessário conversar com a equipe médica, que converse com a equipe médica, né? Mas a gente precisa ter essa ciência, né? Enquanto nós tivermos, não, ali ó, tem um pontinho brilhando lá no fundo, então a gente tem que tentar. Eu vou contar para vocês uma história. A minha avó com 78 anos caiu, a casa dela tem uma cozinha de fogão de lenha, ela caiu e bateu a cabeça no fogão de lenha e ficou caladinha, porque é teimosa, né? E passou-se os dias, ela começou com uma dor de cabeça. Minha cabeça tá doendo, minha cabeça tá doendo. Aí ela foi ao médico. Chegou lá, um falou que era sinusite, voltou pra casa, tratou, o outro falou que era isso. Até que um dia, a minha avó teve um lado do corpo esquecido, né? Parecia muito um AVC. E aí nós corrimos com ela. Quando nós chegamos com ela no Hospital Regional de Betim, eu que fui, como sempre, né? Eu poupo minha mãe um pouco dessas coisas e eu que fui. Chegou lá, entraram com ela para fazer ressonância, tomografia, sei lá o que, tudo enquanto é exame. E eles falaram assim para mim, olha, nós estamos suspeitando de um AVC hemorrágico, coisa assim. 98% da cabeça está tomada de sangue. Aí o médico falou assim, eu não opero. 78 anos, com uma gravidade dessa. Aí o outro falou assim também, eu também não opero. Mas aí veio um rapazinho e falou assim, eu vou operar ela. O que você acha? Eu falei assim, uai, se tem uma mínima chance, né, de fazer com que ela retome a sua vida, pode operar. E os outros médicos falaram assim, olha, mas se você opera ela vai ficar sem andar, sem falar, sem conversar, tamanha a gravidade. Ele falou, não, mas eu ainda vou arriscar e vou operar. Aí precisou chamar minha mãe para assinar um termo, etc, etc. E minha avó foi para a sala de cirurgia. E eu fiquei na porta do bloco cirúrgico aguardando, né? E ele saiu com aquela carinha cansada dele que eu não esqueço. E ele falou assim, olha, a sua avó não foi um AVC. A sua avó teve um traumatismo craniano.
Ela bateu com a cabeça em algum lugar, deu um coágulo e esse coágulo foi se expandindo e tomou conta ali de toda a cavidade craniana dela. Então eu abri, né, lavei tudo que podia lavar, fiz todos os procedimentos que eu precisava fazer. E agora nós vamos aguardar tudo, né, que eu precisava fazer, né, que era possível fazer, eu fiz e eu fiquei muito agradecida. Né? E aí minha avó foi direto pro UTI e foi seguindo todos os protocolos lá. Enfim, 1 mês e meio depois, a minha avó estava se restabelecida. Olha aí se não tivesse pegado esses 2% de chance, minha avó hoje vai fazer 85 anos. E aí, quando a minha avó retorna, teve alta e retorna na consulta, a minha avó chegou andando. E os outros médicos falavam assim, filma, porque eu tenho que mostrar. Porque a gente achava que ela ia ficar sem andar, que ela ia ficar sem falar, que ela ia ficar vegetando. A minha avó chegou andando, fez o 4 lá na sala do médico, minha avó é danada, né? Já tá bom, dona Conceição? Tô até capinando minha horta. Então, olha aí a diferença, né? O caso da minha avó era caso para uma ortotanásia? Não. Se um profissional disse, existe uma pequena chance aos meus olhos dentro da competência que eu tenho para poder operá-la, é aí que a gente luta. A ortotanásia vem no seguinte sentido, não há mais o que fazer e essa opinião é taxativa, essa opinião é geral, todos os profissionais falando a mesma coisa. Aí, a gente fica sem saída. Depois disso, a minha avó veio para cá para poder operar a catarata, passou mal, foi para uma unidade aqui de tratamento, não é UTI não, mas aqui fala UPA. Chegou com uma dor abdominal. Quando foi olhar de novo, a minha avó teve a vesícula supurada e estava necrosada, uma parte necrosada. Minha avó ia ter que abrir para poder tirar a vesícula, lavar tudo lá por dentro. E aí, novamente, né, isso já aos 81 anos, chama minha mãe para assinar um termo. Olha, nós vamos operar ela, mas com risco de óbito na mesa cirúrgica, que a infecção estava demais, estava muito infeccionado. Minha avó diabética, hipertensa, né? Uma idade muito avançada, mas há sim a chance, né, de operar, né? A gente vai tentar por vídeo, se o abdômen não aguentar, a gente vai abrir, né? É o que a gente pode fazer, né? E aí a minha mãe veio, o que nós vamos fazer? Assinar logo para fazer, né? Se os médicos estão dando essa solução, quem somos nós para dizer o contrário? Pode abrir e fazer. E mais uma vez, minha avó se restabelece, né? E tá aí até hoje, graças a Deus, querendo desistir da vida e eu puxando a orelha para poder ficar de pé, né? Então aí tá a diferença, né? Para essa questão de a gente vai ouvir os médicos, Ana, a gente pode lutar pela vida, Ana, não. Então é questão da gente ver, né, e fazer as devidas considerações, né? Se há possibilidade, se existe 1%, 0,5%, 0,0001, né? E se tem um profissional apostando nisso, né? Bora fazer. Você vai perder o quê? Você vai perder nada, né? Você só está tentando se restabelecer, a voltar para a vida, tá? E a ortotanásia quando não tem mais, né, nenhuma opção, tá?